Ok, então bom dia a todos, bom dia aqui a todos que estão. Vamos começar então aqui a nossa primeira aula do Business, né, do Business English Course, que é um curso voltado apenas a estratégias de leitura de questões de exames, né, do mercado financeiro e exames que sejam em inglês. Tá? Eu nem iria dizer mercado financeiro internacional, porque né, é exames em inglês. E nós vamos dar prioridade ao CFA, aos exames do CFA e aos exames do FINRA. Agora, nada impede que algum de vocês que decida fazer um exame mais específico, né, como já foi, tem vários, né? Por exemplo, ontem um colega no grupo que nós temos lá do CFA, né, o grupo, colocou que queria saber como funcionava o mercado financeiro para trabalhar no mercado financeiro australiano, lá na Austrália, né? Que tipo de licença, etc. Né? E é necessário, obviamente, uma licença específica. Cada país vai ter as suas licenças específicas para a operação de compra e venda, né? E aconselhamento de clientes. Né? Você não pode, assim... eu não posso dizer se todos os países do mundo têm uma lei, né? Uma regulamentação. Aqui no Brasil tem, nos Estados Unidos tem, a maior parte do mundo tem, que tem que passar um exame para poder negociar ativos nas bolsas, né, desses países. É o caso aí do Series 7, né, nos Estados Unidos, e em outros países tem os seus em particular. Então, se é uma credencial específica, mas você gostaria de fazê-la, e você me envia o material e eu vejo que esse material tem, né, vocabulário aí pertinente às credenciais que nós estamos focando aqui, nós podemos usar como exemplo, como para trabalho em sala de aula. Ok? Bom, era isso que eu queria falar. Vamos já começar então. Eu vou começar então bem básico, tá? E hoje e na próxima aula serão estratégias de leitura de texto. Tá? Então aqui nós não estamos ainda focando hoje nos exames. Tá? Então aqui vai ser realmente uma técnica de leitura, de compreensão de texto e de eficiência na compreensão dos textos. É isso que nós vamos focar aqui, é isso que é importante. Então, pessoal, aqui eu quero a sua interação, tá? Mas a sua interação não verbal. Eu quero a sua interação aí já no chat, vocês colocam a questão, né? Okay. Tô aqui começando, friends, tá? Business English, tá? Então, qual é o objetivo de hoje? Aqui eu coloquei em inglês, mas nós não vamos seguir esse modelo aí de escrever tudo em inglês, né? Porque a ideia aqui realmente é estratégica, né? Então isso aqui nós colocamos em inglês, mas alguns slides também estarão em português. Isso aí eu decido, né, quando que é mais conveniente escrever em português ou não. Vamos lá. Welcome to the Business English Course, blá blá blá. Bom, vamos focar aqui no Learning Objectives, tá? O Learning Objectives, obviamente, é que vocês entendam, compreendam, né, e saibam responder questões de certificações internacionais, tá? Então, realmente é essa a ideia, tá? Então, vamos lá. E o que eu tenho para vocês? Primeiro, então vamos destacar aqui, né, pontos importantes, digamos assim, né, que vocês têm que ter em mente quando forem fazer uma leitura em inglês, tá? O cérebro humano é muito diferente. Quer dizer, aliás, né, tem gente que diz, não, o cérebro humano é igual, as pessoas usam de maneira diferente. Concordo e não, né? O que eu posso lhe dizer como professor e com experiência na área é que as pessoas aprendem de maneira diferente. Como aprendem de maneira diferente, é óbvio que a gente, né, sugere uma estratégia que talvez seja excelente para alguns e péssima para outros, né? Então aqui nós temos que encontrar a melhor maneira. E você, né, obviamente, vai ter que encontrar a melhor maneira aí para que lhe sirva, até por fator motivacional também, né? Que a gente pode perder até a motivação dependendo do método que está usando para estudar. E aí, né, aí perde totalmente o propósito do objetivo. Então lá. Então aqui, por exemplo, né, claro, isso é óbvio, mas se você tiver um vocabulário amplo, né, quanto maior o seu vocabulário, mais fácil fica para você compreender o texto. Então aqui prestem atenção, não é que nós vamos ensinar você a ler e escrever um texto, né? Não é esse o propósito. Né? O propósito é que vocês entendam o texto
o mais rápido possível, a questão no caso, né, que se for um exame, e entendam as alternativas o mais rápido possível para poder, então, responder. Essa é a ideia. Tá? Então, logicamente, um vocabulário amplo ajuda, porque vocês vão ver uma das técnicas que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje, tá? A técnica do scanning, né? Que é uma das técnicas que nós vamos usar. É uma técnica onde você procura apenas as palavras que você conhece do texto. Só as palavras que você... Leia apenas o que você conhece e daí veja se consegue entender. Tá? Nós vamos mostrar um exemplo para vocês como é que isso funciona. Então, um vocabulário amplo, isso aí não tenha dúvidas, tá? Isso aí vai ajudar muito. Então, o que nós vamos fazer aí para lhe ajudar nesse ponto, né, no curso aqui de inglês? Bom, primeiro nós vamos ficar aí quase que diariamente lembrando vocês aí de lerem algum texto de inglês e seria muito útil vocês também adquirissem o hábito, tá? Agora, já na segunda manhã, ou né, manhã acordou, antes de fazer os compromissos, ou antes de começar os seus compromissos, que você for checar a internet, não sei quantos de vocês checam e-mails e notícias de manhã, acho muito importante você checar as notícias do mercado, né, logo na parte da manhã. Ora, se você faz isso, faça então, adquira o hábito de fazer a leitura de um jornal em inglês também, todo dia. Tá? Nós vamos mostrar aqui duas técnicas. Né? Uma é você fazer a assinatura do jornal ou adquirir um jornal, um veículo gratuito e ler um artigo completo do começo ao fim. Ou você não faz assinatura nos jornais e procura apenas a primeira página e leia os headlines. Leia os headlines e as pequenitas explicações embaixo dos headlines. Se você fizer isso todo dia, você está contribuindo para ampliar o seu vocabulário. Né? Então isso é importante, esse hábito, tá, de leitura de vocabulário, de texto. Tá? Não traduzam o texto que vocês estão lendo, não sugerimos isso. Sugerimos que a cada momento que encontre uma palavra que não conheça, que vá pesquisar essa palavra, tá? Vá entender o que é e depois volte para o texto, em vez de traduzir o seu texto completamente, porque aí não são todos, mas muitos que estão aprendendo inglês perdem a eficiência se começar esse método de tradução. Tá? O método de tradução ele funcionaria não erroneamente se o propósito for leitura e compreensão de texto, aprendizado de vocabulário, aí tranquilo, se esse for o propósito. No propósito de aprender um idioma, que poderia ser aí algo também que vocês poderiam incluir na lista, não é objetivo, mas vocês poderiam colocar aí como um subobjetivo, aprender melhor a língua. Aqui eu vou pronunciar para vocês as palavras da maneira correta. Aliás, eu também tenho um sotaque quando falo inglês, né? Não é algo aí terrível, porque foram quase 30 anos morando nos Estados Unidos, então obviamente eu desenvolvi um inglês muito bom aí a nível de conversação. Mas é óbvio que vai ter um sotaque aqui e ali, tá? Isso aí não é um problema, tá? Agora, eu vou ensinar vocês aí da melhor maneira possível a pronunciar algumas palavras que eu acho importante, tá? Quem faz curso comigo para o CFA sabe que tem algumas palavras aí que realmente se pronunciar erroneamente, você pode até perder uma credibilidade numa conversa. Não vou dizer que é difícil explicar, mas talvez nem seja difícil explicar. É muito simples. Você está se expressando num idioma. Muito bem. Sem querer, você faz uma pronúncia de uma palavra que parece engraçado para a pessoa que está o escutando. Né? E ela automaticamente graceja ou ri ou faz alguma expressão facial que lhe incomode, que lhe faça então se sentir inseguro. E aí a conversa desanda. Claro que às vezes isso acontece, você tem que ter uma certa personalidade aí de entender, né, que não deveria lhe afetar e continuar da mesma maneira, mas tem certas pessoas que se acanham e aí acabam não falando o idioma por causa disso, com o receio aí de passar por isso de novo. É importante aí então a gente lembrar algumas pronúncias aí para que então evite essa situação. Isso também será feito no curso. Vamos lá. Outro. Nós também vamos mostrar aqui para você uma técnica de palavras, com a frequência das palavras em um texto. Porque a frequência das palavras de um texto pode lhe ajudar a entender o texto. Né? Então esse é o que a gente chama de contexto.
Se você conseguir entender o contexto, e como que a gente entende o contexto? Começa-se com o título de algo. Título de algo, eu vou ler, né, já me dá um senso do contexto. Outra coisa que lhe dá um senso do contexto é a conclusão de algo. Então, a conclusão de algo lhe dá um bom contexto. Então, se você não quiser perder tempo com um artigo muito grande, você vai no título, vá talvez no primeiro parágrafo, que geralmente é a premissa dos pontos a serem desenvolvidos, e aí vai lá vai embaixo, lá no final, leia a conclusão. Isso ali vai te dar uma ideia do que é o texto, do que foi, né, do que está sendo trabalhado ali, do que está sendo pedido. Aí depois você volta e começa a ler com mais detalhes, né, com mais cuidado. Isso também é uma técnica importante, essa técnica do contexto. Tá? Na próxima vez eu vou escrever, anotar as palavras novas, né? Não conhecidas. Né? Anotem quando a gente fala anota, tá? É mais no sentido de anotar mentalmente ou não, tá? Ou num pedaço de papel, mas é lembrar, pesquisar, tá? E essa é uma técnica que eu gostava muito de fazer quando eu estava aprendendo inglês. Quando a palavra era desconhecida, eu tentava escolher uma palavra em português que se assemelhasse bastante com aquela palavra desconhecida para fazer um link. Toda vez que aquela palavra aparecesse num texto, eu lembrava dessa outra palavra em português e no meu cérebro eu me lembrava o sentido dessa palavra nova. Isso aí pode ser uma técnica aí que muitos de vocês possam usar, tá? Eu lembro, excuse me, a palavra que eu lembro que foi a primeira que eu usei para fazer essa técnica quando eu estava aprendendo inglês foi a palavra tesoura em português, tesoura, né, de cortar um papel, tesoura. Ela lembra muito uma palavra em inglês chamada tesouros, não é tesouro. Aliás, eu podia ter usado a palavra tesouro como link, mas na minha mente veio a palavra tesoura de cortar. Essa palavra tesoura vem toda vez que eu vejo a palavra tesouros, que significa aí um dicionário, né? Era uma palavra difícil para mim na época, eu nem lembro, né? Nunca tinha visto antes, é uma palavra que a gente não estuda, né? É uma palavra um pouco específica, mas eu me lembro que eu fiz essa associação com a palavra tesoura e nunca mais esqueci essa palavra tesouros, né? Que significa aí vocabulário. É T-H-E-S-A-U-R-U-S, tesouros, não é tesouro, né? De treasury, aí seria um tesouro, tá? Pronto, então façam isso. Se é alguma palavra difícil, alguma palavra que você nunca viu, uma palavra que você lembra de outra. Isso ajuda muito na pronúncia também, né? Se você lembrar de uma pronúncia de uma palavra em português para associar com aquela palavra em inglês, aí quando você pronuncia a palavra em inglês, você lembra da palavra em português para fazer a pronúncia, né? Tem até uma situação muito acho engraçada, não, pitoresca. Mas se você for visitar a rainha, no caso ela não existe, ela já faleceu, a rainha da Inglaterra, mas na época que a rainha estava viva, ou se tiver alguma rainha na Inglaterra e você for visitar pela primeira vez, eles vão te explicar como falar com ela. Né? E umas interessantes que eles falam assim, por exemplo, a palavra madame ou madam, né? Eles utilizam a palavra ma'am, how are you, ma'am, how are you, ma'am. Né? Quando eles vão te apresentar para a rainha, antes de chegar lá, eles vão falar o seguinte, eles vão falar para você o seguinte, olha, você não vai falar ma'am como can, você vai falar mama como van. Porque você não vai falar ma'am, é mam, na pronúncia correta. Né? Então, eu acho que isso talvez seja interessante para vocês fazerem também. Né? Quando é a pronúncia, e aqui não é uma aula de pronúncia, aqui é uma dica, mas se for uma pronúncia da palavra, aprendam a pronunciá-la, e se você acha que a pronúncia dela é muito diferente do que se você for ler letra por letra, aí você associe com uma palavra que exista para você lembrar da pronúncia, igual aquela do ma'am, né? E o can, não, na verdade é mam, como van de ir, não uma van, do que ma'am como can, que é uma lata, C-A-N, né? Então, essa é o acrônimo. E o inglês faz muito isso, tá? Para você aprender a pronúncia. Porque uma coisa que tem no inglês e não tem nas línguas latinas, em geral, é que na língua latina você lê palavra por palavra.
né? É muito raro aqui no Brasil você ter aquele concurso lá de como é, soletrar, né? Porque tem que escolher umas palavras assim que você nunca escutou na sua vida, ou nunca viu, uma coisa assim muito, muito específica para você testar bem o estudante brasileiro na soletração. Já no estudante americano, uma palavrinha de 4 letras pode pegar a pessoa de surpresa, porque ela é escrita aí com H, com Y, com W e você não pronuncia nada. Então é importante em certas línguas, né, desse nível, onde você não pronuncia letra por letra, aprender uma técnica aí de comparação, a palavra que já existe, que você conheça, que você consiga comparar e você consiga então pronunciar. Isso para a parte de pronúncia. Tá? Vamos lá, continuando aqui. Então, essas palavras desconhecidas aí, quando aparecerem, já façam a pesquisa. Tá? Existem aí softwares, né, onde, à medida que você está lendo o texto, você já pode grifar o texto e ele já procura para você. Aliás, até no telefone faz isso, né? Ele procura para você. E tem alguns que até te dá a definição, só a definição no próprio texto. Pronto. Agora aqui já é a parte chata, tá? É estrutura e resumo, tá? Então, se você conseguir, aí é mais na parte escrita, tá? Essa dica aqui fica para o pessoal que quer aprender a escrever melhor. Como aqui o objetivo é estudar para passar no exame, então talvez esses exames aí, com exceção da parte 3 do CFA, todos os exames de certificação financeira que nós vamos falar serão de múltipla escolha. Não, você não vai precisar escrever nada no exame. Por conseguinte, tá? Então a parte escrita, ela não ficaria aí um foco desse curso. Número 2, no exame CFA, no Level 3, que é o último exame, friends, tá? Você vai ter uma parte escrita. Ok. Mas, né, essa parte escrita, ela não priora gramática, erros ortográficos, nada. Você não perde pontos, né? E o examinador vai ver se entende o que você escreveu. Se você escreveu corretamente, escreveu algo ali que responde a questão, mesmo que esteja com inglês não perfeito, você ganharia os pontos, tá, da questão. Então, são exames que a parte falada e a parte escrita, elas não são prioridade. Tá? Então, aqui a prioridade é leitura, compreensão de texto. Agora, vocês podem fazer, né, um pouco mais aí para vocês mesmos. Né, de utilizar esse curso, usar essas dicas que eu dou de vez em quando aí, que sai um pouco fora da leitura, mas, né, entra na fluência, fala, né, na pronúncia e também na escrita, para então ampliar um pouco aí o seu conhecimento da língua inglesa. Tá? Eu acho que hoje em dia escrever em inglês vai ficando obsoleto. O telefone mesmo escreve para você precisa aprender a falar e pronunciar. E hoje em dia tem softwares muito sofisticados onde ele pega o seu sotaque. E aí você pode falar em inglês, mesmo que tenha um sotaque, e o telefone pega, né, e vai escrevendo. Né? E aí, então, a parte escrita realmente ficou aí um pouco desnecessária. Então, o que ficou importante agora é a parte falada, né, e a parte de leitura. Tá? Muito bom. Uma prática regular, obviamente, aí que vai entrar o grupo, que vai entrar a nossa ajuda para vocês, é ler regularmente textos em inglês. Esse curso vai focar apenas no mercado financeiro e leituras desse conteúdo. Agora, você amplia aí o seu conteúdo em inglês na leitura que você desejar. Tá? Se você acha algo, se tem algo que lhe entretém e você consegue passar tempo lendo numa outra língua, algo que o entretém, faça isso. Escolha esse tipo de leitura, né? Onde você fica entretenido com o tópico, aí te ajuda a entender melhor. Tá? Isso eu acho que é importante aí também fazer. Bom? Então é isso, friends. 5 pontos que seriam importantíssimos aí vocês começarem a desenvolver num regular basis. Tá? Fazer isso aí como um hábito. Tá? É isso. Tá? Vamos lá?